Imagine acordar e descobrir que alguém da sua família, enterrado há quase 20 anos atrás, está vivo. Hoje vamos mergulhar em um dos casos mais enigmáticos da história do Haiti, o caso de Clésvio Naissirse, o homem que foi declarado morto, enterrado e depois voltou como um zumbi. Mas acalme-se, aqui quando eu falo em zumbi, não estou falando daquele tipo de zumbi que aparece em filmes arrastando os pés e querendo comer cérebros. No Haiti, este termo tem um significado bem diferente, e entender essa diferença é essencial compreender essa história. Para começar a contar este caso para vocês, eu preciso fazer uma breve explicação sobre a origem do voodoo para que vocês entendam com mais clareza tudo que vai ser narrado mais à frente. Então, prepare-se, porque essa história envolve medicina, cultura local, religião e o conceito de zumbi. É algo muito mais real e talvez até mais assustador justamente por isso. Eu te convido a ficar até o fim do vídeo de hoje, porque essa história é cheia de mistérios e perguntas que até hoje continuam sem respostas. Olá, que bom ter a sua companhia. Eu me chamo Monique Simões e você está no canal Além da Sexta-feira. Se essa é a sua primeira vez aqui, seja muito bem-vindo. Aqui eu narro para vocês as histórias mais ousadas do mundo dos crimes reais, casos não resolvidos e também mistérios e eventos que desafiam até a compreensão humana. Peço que, se você gostar desse canal, clique no botão inscrever, deixe o seu like e comentários. Não esqueça também de ativar o sininho, porque sempre que eu postar um vídeo novo aqui, você será notificado. Agora pegue o seu café, se acomode onde você quiser e venha explorar comigo o lado mais obscuro da realidade dessa história. E lembre-se, a sua curiosidade será sempre bem-vinda por aqui. Você acredita em magia? No Haiti, ela não é ficção. Para muitos haitianos, o voodoo é sagrado. Ele cura, ele protege, ele conecta os vivos com os mortos e os mortos com os deuses. É através do voodoo que se pede bênçãos, se enterram os entes queridos e se invocam os loas, que são os espíritos intermediários entre o mundo visível e o invisível. E esse é o lado que ninguém ousa mostrar, o voodoo quando cai em mãos erradas. Nesse vídeo vamos explorar a origem do voodoo haitiano, entender sua base espiritual e descer até as profundezas dos rituais conduzidos pelos temidos bócoris. Não são sacerdotes, não são curandeiros, são feiticeiros que operam nas sombras, negociam com os loas mais perigosos, vendem feitiço sobre encomenda e juram poder transformar qualquer ser humano em zumbi. Mas não são dos filmes como mencionei anteriormente, com sangue falso e miolos para fora. No Haiti, o zumbi é real. É alguém que teve sua alma roubada, enterrado vivo e ressuscitado e transformado em um escravo por um feiticeiro. Parece absurdo, mas isso já foi documentado por cientistas, jornalistas e até pela Organização Mundial da Saúde. Antes de se tornar o Haiti, a ilha se chamava Saint-Domingue, uma colônia francesa marcada por uma das maiores brutalidades da história moderna, a escravidão. Mais de 500 mil africanos foram sequestrados, transportados à força e obrigados a trabalhar nas plantações de açúcar sob chicote e tortura. Esses homens e mulheres, arrancados de suas terras, vieram principalmente do oeste africano, regiões que hoje nós conhecemos como Beni, Togo, Nigéria e Gana. Lá, eles tinham suas crenças, suas divindades, seus rituais. Eles acreditavam na energia dos elementos, na força dos ancestrais e nos loas, entidades espirituais que governavam aspectos da vida. Mas quando eles chegaram à América, tudo isso foi banido. A Igreja Católica via esses rituais como heresia. Os senhores de engenho temiam a união dos escravizados através da religião. Então, os rituais foram proibidos, os escravos punidos com açoites e as cerimônias foram banidas. Porém, eles não desistiram. Eles continuaram em silêncio, esconderam os loas sob os nomes dos santos católicos, substituíram as máscaras africanas por imagens da Virgem Maria, fizeram dos altares católicos um disfarce para os seus próprios deuses. E foi assim que nasceu o voodoo haitiano, uma religião de resistência que sobreviveu na sombra.
Muito diferente do que se mostra nos filmes, o voodoo não é sobre bonecos com alfinetes, é sobre comunicação com os loas, rituais de curas, pedidos de proteção e equilíbrio espiritual. Há rituais para abrir caminhos, curar doenças e harmonizar famílias. Os praticantes acreditam que tudo no mundo tem alma e que com as oferendas certas é possível sim negociar com o invisível. Mas aqui entra um ponto-chave: nem todos seguem esse caminho da luz. Existem os que optam por usar este poder de forma sombria, egoísta e perigosa. Para que essa parte da magia negra aconteça, existem os bócoris, que são os feiticeiros que praticam a magia voodoo negra, bem ao contrário dos Rogans, conhecidos como sacerdotes e mambos, que seguem o caminho espiritual tradicional. Os bócoris vendem favores em troca de dinheiro, vingança ou controle. Aqui sim, eles ousam usar os bonecos espetados, no qual todos têm medo. Os bócoris são bruxos feiticeiros que mexem com coisas muito pesadas. Eles não seguem regras. Eles são conhecidos por rituais de zumbificação, onde usam pó de cadáver e toxinas naturais para paralisar vítimas e simular a morte. Alguns casos, como o de Clésvio Narcisse, enterrado vivo e mantido como escravo, são reais e documentados, mas vai além disso. Há denúncias de uso de ossos humanos, desaparecimento de crianças, sacrifícios de animais em encruzilhadas e uso de fetiches macabros para amaldiçoar famílias inteiras. Existem também relatos de mulheres forçadas a participar de rituais sexuais, de crianças marcadas para servir como receptáculos de espíritos e de possessões forjadas com entorpecentes. Tudo isso acontece fora do radar das autoridades, especialmente em regiões isoladas, e é aí o grande problema central. A falta de fiscalização acaba alimentando o terror. O voodoo tradicional é reconhecido legalmente no Haiti, mas os bócoris operam nas sombras, e como em qualquer história, sempre existe pessoas com poder aquisitivo maior que têm interesses muito maiores e encontram maneiras de esconder fatos como crianças que desaparecem e ninguém investiga, até pessoas que morrem durante rituais clandestinos e os corpos nunca são encontrados. Os métodos e criação de controle de zumbis varia entre os bócoris. Alguns deles usam sangue e cabelo de suas vítimas em conjunto com alguns bonecos de voodoo para zumbificar suas vítimas. Outros métodos de zumbificação envolvem uma mistura especialmente preparada de ervas místicas, além de partes humanas de animais, chamado golpe de pólvoras. A poção pode ser administrada por injeção, ingestão ou até mesmo como zarabatana. Quando essas substâncias entram em contato com a pele, a corrente sanguínea ou as membranas mucosas da vítima, ela fica imóvel em minutos, sucumbindo a um estado de coma semelhante à morte. As vítimas logo parecem mortas, com uma respiração lenta e batimentos cardíacos incrivelmente lentos e fracos. A vítima mantém plena consciência enquanto é levada ao hospital, depois, talvez, ao necrotério e finalmente enterrada em uma cova. Acontece que no Haiti as pessoas são enterradas logo após a morte devido ao calor extremo e à falta de refrigeração, que fazem com que os corpos se decomponham muito rapidamente. O bocó deve então desenterrá-lo dentro de 8 horas após o seu enterro, ou então morrerão asfixiado. Em seguida, o bócor deve realizar um antigo rito de voodoo, no qual capturar parte da alma diretamente conectada ao indivíduo. O Boco ressuscita a vítima após 1 ou 2 dias depois de desenterrá-la. Administra uma mistura alucinógena chamada de pepino de zumbi, que a reanima. Uma vez reanimado, o zumbi perde a fala, sua personalidade humana passada desaparece completamente e a memória desaparece. Os zumbis são, portanto, fáceis de controlar e são usados pelos bócoros como escravos para trabalhos agrícolas e na construção civil, permanecendo como escravos até a morte do bócor. Uma vez libertados do trabalho escravo, os zumbis retornam à sua aldeia natal
ou ao local de sepultamento e morre. Agora que já conhecemos um pouco dessa prática haitiana, vamos então entrar na história de Claysville Narcisse, o homem que afirma ter voltado dos mortos. Em 1982, o etnobotânico Wade Davis, da Universidade de Harvard, viajou ao Haiti para investigar os relatos de zumbis. Foi ele quem estudou o famoso caso de Claysville Narcisse, que afirma ter sido morto por um bokor e usado como escravo. Davis coletou a amostra de pó de zumbi, uma mistura feita com pele de sapo, ossos humanos moídos, plantas tóxicas e principalmente tetrodotoxina, uma neurotoxina presente no baiacu, capaz de paralisar completamente o corpo e simular a morte. Mas quem era Claysville Narcisse? Claysville Narcisse era um camponês haitiano. Nasceu em 2 de janeiro de 1922. Ele era um agricultor haitiano comum, levava uma vida simples, vivia com poucos recursos como grande parte da população do Haiti nos anos 60. Em 1962, ele procurou um hospital chamado Albert Schweitzer, no interior do país. Estava com febre, cansado, dores pelo corpo. Os médicos tentaram tratar, mas o quadro dele piorou rápido. 2 dias depois, os médicos declararam a morte de Narcisse. Isso aconteceu no dia 2 de maio de 1962. No dia seguinte, ele foi enterrado. A irmã dele, Angelina, viu tudo, estava no velório e no enterro. Não havia dúvidas de que ele tinha morrido. Agora vem a parte mais estranha e misteriosa dessa história. 18 anos depois, em 1980, Narcisse reapareceu. Ele procurou a irmã, que vivia na mesma vila onde ele foi enterrado, e disse que era o seu irmão que haviam enterrado. No começo, ninguém acreditou, mas aos poucos ele começou a lembrar de coisas de infância da família, de detalhes que só o verdadeiro Narcisse saberia. Até as cicatrizes antigas no corpo dele batiam com as que ele tinha antes de morrer. Segundo ele, depois que ele foi enterrado, ainda estava consciente, não conseguia se mexer, mas ouvia tudo ao seu redor. Ele contou que foi retirado do túmulo por um bokor, uma espécie de feiticeiro da região voodoo, e levado para uma plantação onde trabalhou como escravo junto com outras pessoas na mesma situação. Ele também afirma que ficou nesse estado por anos, dopado por algum tipo de substância que o deixava sem vontade própria. Quando o Bokor morreu, ele conseguiu escapar. Foi vagando pelo país até encontrar a irmã. O caso chamou a atenção de pesquisadores do mundo todo, e um deles foi o Wade Davis, da Universidade de Harvard. Ele viajou ao Haiti para estudar o fenômeno dos zumbis e tentar entender o que poderia ter acontecido com Narcisse. Davis descobriu que existe uma substância chamada tetrodotoxina. É difícil de falar. Um veneno presente em um peixe bem popular chamado baiacu. Essa toxina pode causar uma paralisação quase total do corpo, ao ponto de a pessoa parecer morta mesmo estando viva. Segundo Davis, Narcisse pode ter sido envenenado com essa toxina, declarado morto por engano e enterrado ainda vivo. Depois disso, teria recebido outra substância com a planta datura, que causa alucinações, e a partir daí ele foi usado como escravo. Essa explicação mistura elementos da biologia com o contexto cultural do Haiti, onde o voodoo ainda é praticado em muitas regiões. Apesar dos estudos de Davis, nem todo mundo concorda com essa teoria. Muitos cientistas dizem que as evidências não são suficientes e que faltaram exames mais detalhados para comprovar a identidade de Narcisse com 100% de certeza. Outros dizem que ele pode ter fingido a morte para fugir de alguma dívida, briga ou situação familiar, ou até mesmo foi confundido com outra pessoa, mas nenhum desses argumentos explica completamente o que aconteceu, principalmente porque a irmã dele tinha certeza de que ele era realmente o seu irmão. No Haiti, esse acontecimento causou espanto e curiosidade, porém, nem um pouco de medo, tudo porque lá o zumbi não é um monstro, é uma pessoa que foi tirada de sua vida e de sua vontade. A ideia de zumbificação é usada como punição. A pessoa perde sua alma, sua autonomia e passa a viver em estado de obediência total. Muitos acreditam que isso pode realmente acontecer com o uso de substâncias, sim,
sim, mas também com base em crenças profundas que envolvem fé, medo e tradição. Narcisse viveu mais alguns anos depois de reaparecer. Ele morreu de forma definitiva em 1994, deixando até os dias atuais sua história marcada e lembrada como uma das mortes mais estranhas da medicina e da antropologia. O caso gerou livros, estudos e até filmes como A Serpente e o Arco-Íris, inspirado nos relatos de Wade Davis, mas até hoje ninguém conseguiu provar com certeza o que realmente aconteceu. O que podemos aprender com esse vídeo de hoje é que o voodoo não é o vilão dessa história. O vilão é a perversão do poder. Os bócoros são a prova de que qualquer fé pode ser corrompida quando não há limites nem justiça. Enquanto o mundo se assusta com zumbis de filme, o real horror vive escondido entre rituais secretos, crianças silenciadas e tambores que tocam à noite. Talvez o maior feitiço desses feiticeiros seja o medo que eles plantam no imaginário das pessoas. Obrigada por assistir, não esqueça de curtir, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Então compartilhe as suas opiniões, sugestões e vamos discutir isso juntos. A gente se vê num próximo vídeo para degustar mais uma boa dose de café. Até lá, tchau!